ele era o amor da vida dela, até atrair e trocá-la por uma mulher milionária. Mal sabia ele que a vida daria a volta. E quando ela deu a volta por cima, ele se ajoelhou, mas não para pedir perdão, e sim para implorar por uma nova chance. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós, do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. Luciana sempre foi o tipo de mulher que toda mãe sonha para um filho. Carinhosa, leal, paciente. Desde o início, entregou-se por completo ao relacionamento com Santiago. Não era apenas um namoro, era uma parceria, uma caminhada lado a lado, onde o amor era alimentado pela esperança e pela coragem de seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Durante 3 anos, Luciana esteve ali, firme, segurando a mão dele, enquanto enfrentavam juntos os tropeços que a vida lhes impunha. Santiago, com seus sonhos grandes e sua ambição nos olhos, acabara de se formar em administração de empresas e dava os primeiros passos como gerente geral. Já Luciana, humilde e batalhadora, trabalhava como balconista em um supermercado, virando turnos, abrindo mão de confortos, tudo para ajudar no sustento do relacionamento e no futuro que planejavam construir. O amor deles era simples, mas não menos profundo. Não tinham muito, mas tinham um ao outro. Sonhavam com o dia em que poderiam erguer, tijolo por tijolo, a casa onde formariam uma família. Cada centavo economizado era uma semente plantada nessa terra de promessas. E quando o noivado aconteceu, não foi apenas um anel no dedo. Foi a confirmação de que o que tinham era real, sólido, digno de ser celebrado. Luciana o aceitava exatamente como ele era, com suas inseguranças, com seus medos, mas também com sua determinação de vencer. Então veio o dia que para Santiago parecia ser o divisor de águas. Uma proposta para uma reunião de negócios surgiu de forma inesperada. A chance que ele tanto aguardava, a oportunidade que poderia mudar o destino dos dois. Ele vestiu sua melhor camisa, ajustou o nó da gravata com as mãos trêmulas e, antes de sair, olhou para o espelho com aquele brilho nos olhos de quem acredita que finalmente chegou sua hora. Naquela manhã, Luciana acordou cedo, como sempre fazia, e antes mesmo de sair de casa para mais um longo dia de trabalho, pegou o celular e enviou a ele uma mensagem cheia de amor e otimismo. "Bom dia, meu amor. Vai com Deus. Vai dar tudo certo. Estou torcendo por você." Era uma despedida doce, uma bênção silenciosa, um gesto de quem não esperava nada além de boas notícias. O que ela não sabia, o que jamais poderia imaginar é que, a partir daquele instante, sua vida estava prestes a mudar de forma profunda e irreversível. Porque às vezes, o que parece ser o começo de um sonho pode, na verdade, ser o prenúncio de um pesadelo. Os dias se arrastaram como se o tempo tivesse se transformado em um inimigo cruel. Luciana, mesmo em meio à rotina puxada do trabalho no supermercado, mantinha o olhar ansioso para a tela do celular, esperando por aquele toque, por aquela notificação com o nome que fazia seu coração bater mais forte: Santiago. Mas o silêncio era ensurdecedor. Ele não ligou, não respondeu. Nada. No começo, ela tentou se convencer de que ele devia estar ocupado, atolado em reuniões ou talvez com problemas no celular. Tentou sufocar a inquietação com desculpas lógicas, tentando ser racional. Mas seu coração, esse não se enganava. Havia algo errado, muito errado. Ela passou a ligar. 1, 2, 10 vezes por dia. Cada chamada sem resposta era como uma facada silenciosa. Mandava mensagens e o visualizado nunca aparecia.
As horas pareciam séculos, e a angústia foi tomando conta de sua mente, transformando a ansiedade em dor física. Suas noites se tornaram longas vigílias de olhos inchados, enquanto revia mentalmente cada detalhe da última conversa, procurando algum sinal, alguma pista que pudesse explicar aquele silêncio absurdo. Será que aconteceu algo grave? Pensava. Será que ele sofreu um acidente? A incerteza corroía como ferrugem lenta no coração de alguém que só sabia amar. Então veio o baque. Uma amiga, tentando disfarçar o nervosismo na voz, ligou para ela e contou o que soubera por acaso. Santiago estava hospedado num hotel luxuoso no centro da cidade. Sozinho? Com colegas de negócios? Nada era claro. Só o fato de estar ali, sem dar notícia, já era cruel demais para ser ignorado. Luciana sentiu as pernas fraquejarem. A cabeça girou. A respiração ficou curta. Por um instante, tudo pareceu um sonho ruim. Mas não era. Era real. E só havia uma forma de saber o que, de fato, estava acontecendo. Sem pensar duas vezes, ela pediu dispensa no trabalho. Nem se preocupou com maquiagem, com roupas ou com o que os outros iriam pensar. Pegou a primeira condução que encontrou e, durante o trajeto até o hotel, sua mente era um turbilhão de perguntas todas sem resposta. O medo se misturava com a raiva, o amor com a decepção, e a única certeza que tinha era que precisava ver com os próprios olhos. Ao chegar, seus passos aceleraram. As portas giratórias do hotel pareciam girar mais devagar diante de sua urgência. O coração disparava dentro do peito como se fosse explodir. O saguão imenso, elegante, cheio de gente indo e vindo, parecia se mover em câmera lenta. Mas ela não enxergava nada além da possibilidade de encontrar Santiago. Seus olhos varriam o ambiente com desespero, enquanto sua alma gritava por respostas. Onde ele estava? Com quem? Por quê? Foi então que ela viu algo que fez seu estômago revirar. Mas isso Luciana ainda não estava pronta para encarar. E então lá estava ele. Santiago, o homem que Luciana amava, o homem com quem sonhava dividir a vida, construir uma casa, ter filhos, estava ali, bem diante dos seus olhos, mas ao mesmo tempo tão distante, tão diferente. No centro do elegante lounge do hotel, rodeado por poltronas de couro, luzes quentes e pessoas bem vestidas, Santiago parecia outra pessoa. Vestia roupas caras, que claramente não condiziam com a realidade financeira que viviam até poucos dias atrás. O corte de cabelo novo, o relógio reluzente no pulso, o jeito confiante com que se portava. Ele estava irreconhecível. Mas nada disso doía tanto quanto o que estava ao lado dele. Uma mulher jovem belíssima com traços perfeitos e um ar de arrogância estampado no rosto estava agarrada ao braço de Santiago. Não era um gesto casual, era possessivo, marcado, feito para deixar claro que ela estava no controle. O sorriso dela não era gentil, era provocador, venenoso. Aquilo fez o coração de Luciana despencar no peito. Cada passo que dava em direção a ele parecia pesar uma tonelada. Suas mãos suavam, suas pernas tremiam. Ainda assim, reuniu o pouco de dignidade que restava e caminhou até ele, tentando manter a voz firme, mesmo que seu mundo estivesse desmoronando por dentro. Santiago, o que está acontecendo? Disse ela com a voz trêmula, mas firme. Estou te ligando há dias. Por favor, me diz. E o contrato? Você conseguiu? E quem é essa mulher? Houve um segundo de silêncio. Um segundo que durou uma eternidade. Santiago arregalou os olhos ao vê-la ali, como se não esperasse sua presença. Mas antes que ele dissesse qualquer palavra,
A mulher ao seu lado soltou uma risada debochada, seca, cruel. Virou-se para Luciana com um olhar de desprezo e respondeu com uma frieza que cortou mais que qualquer faca. Eu sou Camila, a esposa do Santiago, disse com um sorriso venenoso. E ele não tem tempo para uma mulher desajeitada e mal arrumada feito você. As palavras ecoaram pelo saguão como trovões. Esposa! Aquilo caiu como um soco no estômago. Luciana sentiu as pernas cederem, mas se obrigou a permanecer de pé. Seu peito ardia, os olhos se encheram de lágrimas, mas ela não deixaria que caíssem ali, diante daquela mulher. Era demais. O homem que ela amou, com quem planejou uma vida inteira, estava ao lado de outra, e ainda permitiu que ela a humilhasse, sem mover um dedo para defendê-la. Luciana olhou diretamente nos olhos de Santiago, buscando ali alguma explicação, alguma faísca de arrependimento, de humanidade. Mas o que viu foi silêncio, covardia, medo e talvez vergonha. Mas nada que consertasse o que acabava de ser destruído. E naquele momento, ela entendeu. Entendeu que o amor que construiu com tanto esforço, com tanto carinho, havia sido pisoteado. Que o sonho de uma vida inteira não passava para ele de uma etapa provisória até algo melhor aparecer. E agora, ela precisava decidir se ia implorar por migalhas ou se levantaria do chão onde ele a deixou, com a cabeça erguida e o coração partido, mas com a dignidade intacta. Luciana ficou em silêncio por um momento. O sussurro que escapou dos seus lábios mal foi audível, mas carregava toda a dor que invadia seu peito. Ela disse o nome dele, Santiago, como quem clama por um milagre, como quem espera no último segundo que a pessoa à sua frente volte a ser quem era. Mas ele não voltou. O olhar dele estava vazio, frio, inexplicavelmente distante. Não havia ali traço algum do homem que ela amava, do companheiro que um dia segurou sua mão e prometeu o mundo mesmo sem ter nada. Luciana buscou, nos olhos dele, qualquer vestígio de arrependimento. Uma hesitação, um tremor. Mas Santiago, impassível, olhou para ela como se fosse uma estranha qualquer que havia invadido sua nova realidade. E então, sem cerimônia, com uma frieza cortante, ele quebrou o silêncio. Luciana, não precisa mais me procurar, cansei de você. Disse como se estivesse dispensando uma conhecida inconveniente. Eu vou te mandar uma grana. Dá para você quitar aquele empréstimo que fizemos em seu nome, lembra? Ela ficou paralisada. O chão parecia se abrir sob seus pés. A respiração travou. O coração apertou em um ritmo estranho, como se não soubesse se devia continuar batendo. O empréstimo. Aquele empréstimo que ele agora mencionava como se fosse apenas uma dívida qualquer. Era, na verdade, o sacrifício mais doloroso que Luciana havia feito por ele. 2 anos atrás, quando Santiago pensava em largar tudo porque não podia pagar a faculdade, foi ela quem segurou sua mão e disse: vai dar certo, eu acredito em você. Ela não pensou 2 vezes. Foi ao banco, assinou os papéis, assumiu uma dívida em seu nome. Mês após mês, o valor era descontado do seu salário de balconista. Um salário suado, de pé o dia todo, lidando com clientes difíceis, sem folga, sem luxo, sem respiro. E ela nunca reclamou, porque ela acreditava nele, porque ela o amava, porque ela via o futuro deles na formatura dele. Enquanto isso, seus próprios sonhos foram deixados de lado. Luciana trancou a própria faculdade no último ano. Estava quase se formando, quase realizando o seu sonho. Mas como continuar estudando com as contas apertadas, com a dívida, com as responsabilidades que ele não podia assumir?
Ela sacrificou tudo silenciosamente. E agora? Era tratada como um incômodo, um peso. Uma mulher desajeitada que seria compensada com um depósito bancário. Camila riu ao lado de Santiago, aquele riso de quem sabe que venceu, de quem não precisa se preocupar com o que foi destruído no processo. E Santiago? Ele apenas virou o rosto. Não disse mais nada. Como se sua presença já não importasse. Como se tudo que Luciana foi e fez pudesse ser enterrado com um simples "vou te mandar uma grana". E ali, no meio de um saguão luxuoso, entre lustres cintilantes e o tilintar de taças de champanhe, Luciana sentiu seu mundo ruir. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela despertou. Algo mais forte do que a dor, mais profundo que a humilhação. Algo que vinha lá do fundo, onde se escondem as mulheres que já deram tudo de si e agora não tem mais nada a perder. Santiago nem sequer tentou responder, nem procurou as palavras. Ao invés disso, virou-se para Camila com naturalidade cruel, puxou-a para mais perto e a beijou ali mesmo, como se Luciana não estivesse ali, como se todos os anos de dedicação dela jamais tivessem existido. Foi um beijo longo, exibido, calculado, um golpe final no coração já fraturado da mulher que ele deixou para trás. Luciana não teve forças para reagir. Sentiu seu corpo estremecer por dentro, como se cada lembrança, cada plano, cada manhã de domingo ao lado dele estivesse sendo rasgado, queimado, esquecido em um segundo de desprezo. Ela não aguentou. Simplesmente não conseguiu suportar. Com o coração em pedaços, os olhos turvos de lágrimas e a alma em choque, Luciana virou as costas e correu. Correu para longe daquela cena devastadora. O barulho ao redor se tornou um eco distante. As luzes do hotel pareciam girar. Seu peito doía tanto que mal conseguia respirar. Precisava sair dali. Precisava escapar. E foi no meio dessa fuga cega que tudo mudou. Luciana esbarrou com força em um homem alto, vestido em um terno elegante, que caminhava na direção oposta. Ela tropeçou, quase caiu, mas antes que pudesse se desculpar, seus olhos se encontraram com os dele. E foram olhos que a surpreenderam. Não havia impaciência, não havia julgamento. Havia algo raro ali, um olhar penetrante, porém bondoso, calmo, firme. Ele a encarou com serenidade, como quem enxerga além da bagunça aparente, como quem vê a dor de verdade que alguém tenta esconder. "Com licença, posso ajudar?" perguntou ele, com uma voz grave e gentil. Luciana, ainda em choque, apenas balançou a cabeça negativamente. Olhou para ele, ainda trêmula, as lágrimas escorrendo livremente. Tentou manter a dignidade, mas sua alma estava em frangalhos. "Não, senhor. Desculpa. Eu já estou de saída", disse ela, tentando sair dali, derrotada, o rosto molhado de lágrimas. Mas o homem não a deixou ir tão facilmente. Deu um passo à frente e falou de novo, desta vez com um tom mais firme. "Me perdoe. Eu não pude deixar de ver o que aconteceu. Aquele homem... Ele é seu marido?" Luciana sentiu um nó na garganta. Baixou os olhos, tentou responder, mas a voz falhou. Por fim, com um soluço preso na garganta, ela murmurou: "Não, senhor. Ele era meu noivo. Ou melhor, agora é meu ex-noivo." E então, num desabafo, com lágrimas misturadas ao desespero, ela continuou: "Ele me trocou por aquela mulher que estava com ele. E deixou que ela me chamasse de desajeitada, de mal arrumada, como se eu fosse nada. 3 anos. 3 anos de luta ao lado dele. Eu me sacrifiquei. Eu o ajudei a se formar, trancando minha própria faculdade. E agora? Agora ele age como se eu nunca tivesse existido." O homem respirou fundo. Seu maxilar se contraiu. Seu olhar mudou.
Uma faísca de indignação surgiu ali, como se tivesse ouvido mais do que esperava. E então, ele disse algo que fez o mundo de Luciana parar por um instante. Interessante, porque fui eu quem o promoveu na empresa. Depois que descobri que, do nada, ele havia se casado com minha irmã, Camila. Luciana arregalou os olhos. O impacto daquela revelação a atingiu como um raio. O homem à sua frente era irmão da mulher que destruíra seu relacionamento. O mesmo homem que promovera Santiago era demais para processar naquele momento. Por favor, senhorita, continuou ele em tom calmo. Permita-me ajudá-la. Venha comigo tomar um café, só para se acalmar. Eu não quero incomodar, senhor, disse Luciana hesitante, olhando para si mesma, envergonhada com a roupa amassada, o cabelo desalinhado, a maquiagem borrada pelas lágrimas. Ela parecia pequena, deslocada naquele ambiente luxuoso. Diante daquele homem impecável, parecia invisível, mas ele olhou para ela com gentileza e disse algo que a fez sentir que, pela primeira vez em horas, era vista como alguém que importava. Não se preocupe, você é minha convidada. E foi assim, entre a dor e a surpresa, que Luciana aceitou, com o coração ainda em pedaços, mas guiada por algo inexplicável. Ela deu o primeiro passo em direção a um desconhecido. O homem caminhava ao lado de Luciana com passos firmes, mas silenciosos. Ele não disse nada durante o percurso até o café. E sinceramente ela estava grata por isso. Sua mente era um turbilhão de pensamentos, memórias e mágoas. Havia apenas algumas horas. Ela ainda era uma mulher noiva, com o coração cheio de fé, esperando ansiosamente que Santiago ligasse com boas notícias. Talvez um consegui, talvez um essa é a nossa chance, amor. Ela imaginava os dois se abraçando felizes, sonhando novamente com a casa simples que planejavam construir juntos, a cerquinha branca, o sofá velho reformado que ele dizia que combinava com o sorriso dela. Mas agora tudo estava destruído. A esperança, o amor, os planos. Luciana não era mais a mulher que saíra de casa naquela manhã. Era uma sombra daquela versão, humilhada, abandonada, desfeita. O café escolhido pelo homem ficava a poucos metros do hotel. Pequeno, mas requintado, com uma varanda charmosa e mesas de madeira escura, cercadas por plantas ornamentais. O cheiro do café recém-passado e da massa folhada no forno preenchia o ar com uma doçura estranha, quase irônica, diante da dor que Luciana sentia. Ao chegarem, o homem fez um gesto educado com a mão, pedindo que ela entrasse primeiro. Caminhou até uma mesa mais reservada, próxima à janela, e puxou a cadeira para ela com um cuidado inesperado. Por favor, sente-se, disse ele com gentileza. Sua voz era calma, quase terapêutica. Luciana hesitou por um segundo, mas acabou se sentando, ainda sem saber se aquilo era real ou um tipo de sonho confuso. Ela se ajeitou na cadeira, abaixou os olhos e tentou esconder o estado lamentável que achava estar transmitindo. As mãos tremiam um pouco, os olhos ainda úmidos, mas o homem não parecia reparar nisso com julgamento. Havia apenas serenidade em sua expressão. Ele se sentou à frente dela, e enquanto um garçom se aproximava, o homem fez o pedido com educação britânica. 2 cafés. Um simples, outro com leite. Um croissant amanteigado. Uma água gelada. E então, finalmente, voltou-se para ela, apoiando os cotovelos na mesa com discrição. A propósito, disse ele, num tom que misturava formalidade e franqueza. Meu nome é Leonardo Ferraz. Sou o CEO da empresa em que seu ex-noivo trabalha. Ou melhor dizendo, onde agora é meu cunhado. Luciana sentiu um arrepio subir pela espinha. O título CEO ecoou em sua mente
com uma intensidade que ela não esperava. A elegância de Leonardo já havia despertado sua curiosidade, mas agora, saber que ele estava no topo de uma das empresas mais promissoras da cidade, que tinha o poder de decisões importantes e que, de alguma forma, estava envolvido com Santiago e Camila, aquilo deixava tudo ainda mais confuso. Era como se tivesse tropeçado em um enredo paralelo de sua própria vida. Um capítulo inesperado, escrito por mãos misteriosas. É um prazer, senhor, meu nome é Luciana. Leonardo a cumprimentou e continuou. Eu sei que tudo isso deve parecer estranho para você, continuou Leonardo com a mesma gentileza. Eu também estou tentando digerir certas coisas. Confesso que Camila nunca foi exatamente transparente comigo. Eu a vi chegar em casa com esse homem, o Santiago, dizendo que estavam casados. Foi tudo muito rápido. Confesso que desconfiei. E agora, vendo o que ele fez com você, bom, minha impressão sobre ele acaba de se confirmar. Luciana mordeu o lábio, tentando segurar as lágrimas novamente. Ela não queria chorar mais, não queria parecer fraca, mas ouvir aquilo, ouvir de alguém com poder e autoridade, que o que ela sofreu não era exagero, que sua dor era legítima, foi como uma pequena fagulha de alívio. Era a primeira vez desde a traição que alguém olhava para ela como vítima e não como uma mulher deixada de lado. Eu não sei nem o que estou fazendo aqui, murmurou ela quase num sussurro, encarando o próprio colo. Eu deveria estar em casa, sei lá, tentando entender como tudo deu tão errado. Não, disse Leonardo com firmeza, mas sem perder a ternura. Você está exatamente onde deveria estar, recebendo respeito, tomando um café e sendo ouvida. Luciana o encarou surpresa com aquelas palavras. Havia algo em Leonardo, um tipo raro de presença. Era firme sem ser autoritário, educado mas não distante, e principalmente sincero. Como se ele não estivesse ali por piedade, mas por um propósito que ela ainda não compreendia. Não costumo me envolver em situações pessoais assim, ele continuou, mas acredito que existem encontros que acontecem por um motivo. E o que vi hoje, Luciana, foi mais do que uma cena de ciúmes. Foi uma mulher sendo desfeita por um covarde. E isso me incomodou mais do que eu gostaria de admitir. Luciana engoliu em seco. Algo dentro dela, que antes estava despedaçado, agora começava a se reorganizar, devagar, quase imperceptivelmente. Mas ali, naquele café, na frente de um homem que ela nem conhecia há uma hora, ela sentiu, pela primeira vez desde que seu mundo desmoronou, que talvez, só talvez, esse não fosse o fim da sua história. Era, quem sabe, o começo de algo novo. Luciana o encarou por alguns segundos, como se sua mente estivesse tentando entender se aquilo tudo era real ou apenas um devaneio provocado pelo choque que ainda ardia em seu peito. As palavras de Leonardo pareciam ecoar em sua cabeça, cada uma como uma nota firme de uma melodia inesperada. O ambiente ao redor parecia se calar, como se o universo tivesse parado por um breve instante para que ela pudesse compreender a grandeza do que estava sendo oferecido. Leonardo havia sido direto, mas não frio. Suas palavras tinham empatia, mas também determinação. Um homem que claramente não tolerava injustiças. Luciana se endireitou um pouco na cadeira, como se a simples presença dele já a fizesse resgatar um pedaço da mulher que ela havia enterrado com a dor da traição. Ainda havia lágrimas em seus olhos, mas agora entre elas começava a brilhar um ponto de luz. Esperança. Eu sei que dói, Luciana, disse ele, com uma voz suave, quase um sussurro carregado de compaixão. Mas você vai ficar bem, ela. Soltou uma risada amarga, abafada e ferida. Ficar bem? Repetiu ironicamente. Como posso ficar bem, senhor? Eu dei tudo de mim para o Santiago.
Fiquei ao lado dele quando não tínhamos absolutamente nada. Trabalhei como balconista, em turnos dobrados, enfrentei filas de ônibus e noites sem janta. Eu acreditava no nosso sonho. Acreditava que quando ele se formasse em administração tudo mudaria. E mudou. Mas não do jeito que imaginei. Agora que ele tem dinheiro, status, roupas de marca e um carro importado, me vê como um peso, como se eu fosse apenas um lembrete da sua versão pobre, do passado que ele quer apagar. Leonardo suspirou, cruzando os dedos sobre a mesa, pensativo. Ele não era do tipo que falava por falar. Suas palavras eram escolhidas com precisão. Olhou nos olhos dela com seriedade e então respondeu: Algumas pessoas mudam quando ganham dinheiro, Luciana. Outras apenas revelam quem sempre foram. O Santiago, ele não mudou. Ele apenas se despiu da máscara. E acredite em mim, as atitudes dele dizem muito mais sobre quem ele é do que sobre quem você é. Luciana desviou o olhar para a xícara de café à sua frente, agora quase fria. Sentia o nó em sua garganta apertar. Ele me usou, murmurou sentindo a dor crescer outra vez. Me usou para subir na vida, me fez de degrau. Eu tranquei minha faculdade de administração no último ano. Estava a um passo de me formar. Mas parei para trabalhar mais para pagar o curso dele, e ele se formou, ele cresceu, e me deixou para trás. Sim, disse Leonardo com um leve aceno de cabeça, e agora está usando a minha irmã. Luciana levantou os olhos para ele surpresa. Havia firmeza em seu tom, mas também uma frustração contida. Mas fique tranquila, continuou ele. Isso não vai ficar assim. E digo mais, estou pensando em algo, uma ideia, uma reparação. Ela franziu o senho, confusa, enquanto ele recostava levemente na cadeira. Você me disse que parou no último ano da sua faculdade de administração, certo? Luciana confirmou com um leve aceno de cabeça. Então ouça com atenção. Tenho uma proposta para você. O coração dela acelerou. Uma proposta? Vinda dele? O CEO da empresa em que seu ex-noivo agora trabalhava? Ela se remexeu na cadeira, desconfiada e surpresa. O que ele poderia querer com ela? Quero que venha trabalhar na empresa, disse Leonardo com naturalidade, como se oferecesse algo que já havia sido decidido internamente. E não precisa se preocupar com nada nesse primeiro momento. Vou te fazer um adiantamento financeiro. Com isso você poderá comprar roupas novas, se preparar, cuidar de si mesma, porque quero que comece uma nova jornada. Uma que vai provar para você e para ele o quanto você é capaz. Luciana sentiu o chão balançar levemente sob seus pés. A generosidade dele era imensa, mas havia algo mais ali. Um propósito, um senso de justiça e talvez uma centelha de admiração. O cargo que vou oferecer, continuou ele, é semelhante ao do Santiago. Não quero apenas te dar uma chance. Quero que tenha as ferramentas para crescer de verdade. E sim, eu sei que pode ser difícil no começo. Eu sei que talvez esteja enferrujada. Mas estarei ao seu lado. Te darei o suporte necessário. Porque agora, dar uma lição em Santiago também se tornou um problema meu. Luciana piscou, atônita. Tudo dentro dela gritava que aquilo era surreal demais para ser verdade. Ela, que há poucas horas se sentia descartável, agora era valorizada por um homem que nem a conhecia até então. A oferta dele era mais do que profissional. Era um resgate, uma ponte para sair do abismo em que havia sido jogada. Eu não sei o que dizer, sussurrou ainda insegura. Não estou acostumada com esse tipo de coisa. Ninguém nunca acreditou tanto em mim assim. Leonardo sorriu, de leve. Pois então é hora de começar a acreditar em si mesma, porque essa dor que você está sentindo agora, ela vai passar. E quando passar,
você vai ver que não perdeu nada. Na verdade, foi poupada. Às vezes, ser abandonada por alguém sem valor é o maior presente que a vida pode te dar. Luciana sentiu as lágrimas escorrerem mais uma vez, mas dessa vez não era apenas tristeza. Era um sentimento novo. Era a sensação de estar sendo vista, resgatada. Era o início de uma nova mulher nascendo. Luciana baixou os olhos, sentindo o calor das mãos de Leonardo sobre as suas. Era um gesto inesperado, mas carregado de segurança, quase como um contrato silencioso que dizia: você não está mais sozinha. Por dentro, ainda havia um caos. Dúvidas, medos, insegurança, mas algo na postura firme de Leonardo, na forma como ele a olhava nos olhos sem desviar, fazia com que uma pequena chama começasse a arder dentro dela. Uma chama que há muito tempo estava apagada, a fé em si mesma. Mas eu não sei se sou capaz de assumir um cargo tão importante, confessou Luciana com a voz frágil, trêmula como um galho ao vento. Eu nem terminei minha faculdade. Não sei se tenho preparo para isso. Tenho medo de decepcionar, de não estar à altura. Tenho medo de errar. Leonardo apertou levemente suas mãos, como quem transmite força através do toque. Seu olhar era firme, mas compassivo. Sem pressa, ele respondeu: tudo bem, Luciana. Não quero te jogar em uma sala cheia de executivos amanhã cedo. Isso aqui não é um teste de sobrevivência, é um plano de transformação. Vamos trabalhar juntos, fora da empresa por enquanto. Aos poucos, você vai se familiarizando com os processos, com a rotina, com a responsabilidade. Vai treinando, estudando, se fortalecendo, e quando estiver pronta, e você vai saber quando esse momento chegar, aí sim assumirá o cargo oficialmente. E quando isso acontecer, você já será outra mulher. Luciana o observava em silêncio, as palavras dele parecendo costurar com delicadeza os pedaços despedaçados de sua autoestima. Havia algo de mágico naquele instante. Não era sobre vingança. Não era sobre devolver o golpe que levara. Era sobre renascer, sobre reconstruir a imagem de si mesma que Santiago havia destruído. Eu não sou só o CEO da empresa onde seu ex trabalha, Luciana, continuou Leonardo com uma leve curvatura nos lábios. Também sou alguém que viu a minha irmã se meter em um casamento por interesse. Eu tentei alertá-la, mas ela se cegou com o charme do Santiago. Talvez agora, vendo como ele trata quem o ajudou a chegar onde está, ela acorde. E você? Você merece uma oportunidade de ouro, não por pena, mas porque você é valiosa. Porque você tem algo que dinheiro nenhum compra: caráter. Luciana sentiu o coração acelerar. O nó em sua garganta começou a ceder. Pela primeira vez em dias, ela respirou com mais leveza. Havia uma estrada diante dela, desconhecida, desafiadora, sim, mas havia, e não era mais uma jornada solitária. Leonardo olhou ao redor do café e, com um gesto delicado, sinalizou para o garçom trazer a conta. Depois voltou os olhos para Luciana e disse: agora vamos começar com calma. Você tem meu número. Amanhã pela manhã eu quero que vá até este endereço. Ele puxou um cartão do bolso e entregou a ela. É uma casa afastada da sede da empresa. Ali treinamos jovens talentos. É um centro de desenvolvimento. Você vai conhecer a coordenadora, começar um plano de recuperação de aprendizado e, aos poucos, retomar o que parou. Sem pressão, no seu tempo, mas com direção. Luciana segurou o cartão como se fosse uma chave para uma porta que ela nem sabia que poderia abrir um dia. Olhou novamente para Leonardo, ainda tentando entender o que havia feito para merecer tamanha bondade. Mas talvez não fosse sobre merecimento,
Talvez fosse apenas sobre justiça. Obrigada, Leonardo, disse ela com a voz embargada. Eu não sei como te agradecer por isso. Me agradeça sendo a melhor versão de si mesma, respondeu ele com um sorriso tranquilo. Vamos mostrar para o mundo e para Santiago quem é a verdadeira Luciana. Naquele momento, algo dentro dela mudou. Ela ainda sentia dor, claro. Ainda sentia a ferida aberta pela traição. Mas agora havia uma nova missão em seu coração. E dessa vez, não era por amor a alguém. Era por amor próprio. Na manhã seguinte, o sol parecia tímido ao atravessar a janela do pequeno quarto de Luciana. A luz invadia o ambiente com delicadeza, como se respeitasse o momento delicado que ela vivia. Sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de café entre as mãos, ela encarava o líquido escuro como quem procura respostas. A dor da noite anterior ainda palpitava em seu peito. Não era apenas o fim de um noivado, era o fim de uma história que ela acreditava ser eterna. O hábito de todos os dias se levantarem juntos para enfrentar a vida, agora havia se transformado em silêncio. Um silêncio que gritava dentro dela. Lembrou-se de como sempre mandava mensagens de bom dia para Santiago. Palavras doces, cheias de carinho e esperança. Como, bom dia, meu amor, vai dar tudo certo, estou contigo sempre. Ou, vai com Deus, meu guerreiro. Um dia ainda vamos olhar para trás e sorrir de tudo isso. Ela era esse tipo de mulher, fiel, parceira, capaz de esquecer os próprios sonhos para ajudar a construir os de quem amava. Por isso, não conseguia evitar a pergunta que martelava dentro dela como um tambor surdo. O que eu fiz de errado? Será que ter se deixado de lado, ter esquecido de si para se doar tanto a alguém, fazia dela uma mulher menos digna? Será que o fato de não ter andado maquiada, de trabalhar com o uniforme do supermercado, de não ter tempo para o salão, a tornava inferior àquela mulher deslumbrante que agora ocupava o lugar que, por direito, ela acreditava ser seu? A traição de Santiago não havia sido apenas uma facada. Havia sido um terremoto, um abalo sísmico que sacudiu sua autoestima, suas certezas, seu futuro. Mas ao lado da dor, surgia agora um fio de esperança. Uma oportunidade que vinha das mãos de um estranho elegante, mas empático. Leonardo, o homem que, em poucas palavras, plantou uma semente de recomeço, onde antes só havia desespero. Luciana respirou fundo. Seu corpo ainda pesava, sua alma ainda sangrava. Mas ela se levantou. Caminhou até o armário simples que guardava suas poucas roupas e escolheu a melhor que tinha. Passou um batom discreto. Prendeu os cabelos da forma mais elegante que conseguiu e, mesmo sem se sentir forte, se obrigou a parecer. Porque às vezes parecer forte é o primeiro passo para de fato se tornar forte. Antes de sair, olhou-se no espelho. O reflexo mostrava uma mulher com os olhos ainda marejados, mas também com uma centelha de algo novo. Determinação. Pegou a bolsa. Conferiu o endereço no cartão que Leonardo lhe dera. E saiu com passos ainda hesitantes, mas certos de que estava indo em direção a um novo capítulo. O caminho até o centro de desenvolvimento era longo, mas Luciana quase não percebeu. Sua mente estava povoada por lembranças que vinham em ondas, ora suaves, ora violentas. Lembrou-se da primeira vez que ela e Santiago sonharam juntos com uma casa própria. Lembrou das noites dividindo miojo porque o dinheiro estava curto. Lembrou de como ela chorou de felicidade quando ele conseguiu o primeiro estágio. Tudo isso parecia agora um filme antigo, desbotado e distante, e ao mesmo tempo tão real que doía. Ao chegar, encontrou um prédio discreto, mas moderno. Um letreiro elegante na entrada indicava que ali funcionava o Centro de Treinamento Executivo do Grupo Ferraz,
a mesma empresa onde Santiago agora trabalhava. Respirou fundo antes de tocar a campainha. O som da porta abrindo trouxe de volta aquele frio na barriga que ela sentia nos dias de prova na faculdade. Mas dessa vez, a prova era a vida real. Uma recepcionista simpática a conduziu até uma sala confortável, onde tudo parecia feito para acolher e inspirar. Poucos minutos depois, Leonardo entrou. Estava como sempre, impecável, confiante, mas agora havia em seu rosto um leve sorriso que parecia dizer: "Eu sabia que você viria." "Bom dia, Luciana", disse ele com voz firme e gentil. "Fico feliz por você ter vindo. Hoje é o primeiro passo de uma nova versão de você mesma, e eu vou estar aqui para te guiar nesse caminho." Luciana engoliu em seco. A vontade era de chorar, de desabafar, de fugir. Mas ela se lembrou de tudo que havia suportado. Lembrou que havia vencido a dor de ser deixada por quem ela mais amava, e isso, por si só, já era a prova de que ela podia suportar qualquer desafio. "Estou pronta, Sr. Leonardo", disse ela com a voz embargada, mas decidida. "Pode me mostrar por onde eu recomeço?" E assim, naquele instante silencioso e poderoso, a menina que havia sido abandonada por amor dava lugar a uma mulher pronta para conquistar seu espaço. E essa mulher se chamava Luciana. E assim começou a nova rotina de Luciana. Seus dias, antes marcados pela monotonia do balcão do supermercado e pela ansiedade de mensagens não respondidas, agora eram preenchidos por planilhas, anotações, estudos intensos e longas conversas com Leonardo sobre o universo corporativo. Cada manhã, ao acordar, ela se olhava no espelho não mais com tristeza, mas com um novo tipo de olhar, o de alguém que, mesmo ferida, escolheu lutar. Leonardo se tornou mais do que um mentor. Ele era paciente e dedicado, e via em Luciana algo que ela mesma, por muito tempo, deixou de enxergar. Um potencial imenso. Todos os dias, ele chegava ao centro de treinamento com pastas repletas de conteúdo, contratos simulados, balanços financeiros, projeções de mercado, estratégias administrativas. Explicava tudo com cuidado, testando-a com situações reais e propondo desafios para que ela aprendesse não apenas com a teoria, mas com a prática. E Luciana, com sede de mudança, absorvia tudo. No começo, claro, houve momentos em que ela duvidou de si mesma. O fantasma da insegurança ainda a rondava. Será que sou capaz? Ela se perguntava ao ver aqueles documentos com termos técnicos e números assustadores. Mas Leonardo nunca permitia que o desânimo a vencesse. Com palavras firmes e apoio constante, ele a lembrava todos os dias de que sua força estava justamente no que ela havia vivido. E aos poucos ela começou a acreditar. As lembranças do fim trágico de seu relacionamento com Santiago ainda vinham, é verdade, mas agora não como feridas abertas, e sim como marcos de superação. A imagem de Santiago a ignorando, os olhos frios enquanto abraçava outra mulher, o desprezo com que a tratou, tudo isso ainda doía, mas não a paralisava mais. Luciana começou a transformar aquela dor em combustível. Em vez de se perguntar, por que ele fez isso comigo, ela começou a pensar, o que eu posso conquistar a partir disso? Os meses se passaram como páginas, viradas de um livro intenso. Luciana, antes retraída, agora falava com firmeza. Ela aprendeu a fazer análises financeiras com precisão, a liderar reuniões simuladas com desenvoltura, a tomar decisões estratégicas com base em dados. E o mais importante, aprendeu a confiar na própria inteligência. Era como se, finalmente, a mulher brilhante que sempre existiu dentro dela tivesse sido libertada. Leonardo observava essa transformação com admiração. Não era apenas uma aluna que ele via diante de si.
mas uma guerreira que se recusou a ser definida pela dor. E mesmo com o sentimento que começava a surgir em seu coração, algo sutil, discreto, mas impossível de ignorar, ele respeitava o tempo de Luciana. Sabia que, mais do que tudo, ela precisava se reconstruir sozinha, no seu ritmo, até que, em uma tarde de sexta-feira, após uma simulação de negociação internacional, Leonardo a chamou para conversar. Luciana entrou na sala com um misto de curiosidade e nervosismo, e ele, sorrindo, estendeu um envelope. "Aqui está", disse ele. "A proposta oficial de contratação para o Grupo Ferraz. Cargo: Supervisora de Operações Estratégicas. Salário inicial acima da média do mercado. E, claro, uma equipe só sua para coordenar." Luciana arregalou os olhos. O coração disparou. Era real. Depois de meses de dedicação, estudo e lágrimas silenciosas, ali estava o reconhecimento. Ali estava a virada de chave. Ali estava a prova de que ela não era mais apenas a ex-noiva abandonada. Ela era uma profissional completa, pronta para ocupar um lugar de destaque. "Leonardo", disse ela com a voz embargada, Eu não sei o que dizer." "Diga apenas que aceita, Luciana", respondeu ele, com um sorriso sincero. "Porque você chegou até aqui por mérito. Eu apenas estive ao seu lado. Mas tudo isso foi você quem conquistou." Luciana fechou os olhos por um segundo. Imagens passaram por sua mente como um filme. O dia do noivado com Santiago, as mensagens ignoradas, o hotel, o beijo com Camila, a corrida desesperada, o encontro com Leonardo. E agora, aquilo, uma proposta oficial, uma vida nova. Ela abriu os olhos e, com um sorriso de quem finalmente se reconhece, estendeu a mão. "Eu aceito." Naquele instante, Luciana não apenas assinava um contrato, ela selava uma nova versão de si mesma. Uma versão que não pedia mais permissão para sonhar, que não precisava mais ser validada por ninguém e que, acima de tudo, sabia que era capaz. E então, alguns dias depois, um convite oficial circulou pela empresa, anunciando uma noite de gala promovida pelo Grupo Ferraz. Leonardo, o CEO carismático e respeitado, faria a apresentação de uma nova executiva que integraria o alto escalão da companhia. O burburinho foi imediato. Especulações surgiram de todos os cantos. Quem seria essa mulher de confiança de Leonardo? Estaria vindo de fora do país? Seria uma executiva renomada do mercado internacional? Ele havia deixado claro: ela ocuparia um cargo próximo a ele, estrategicamente decisivo para os próximos passos da corporação. Luciana leu o convite várias vezes. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas da intensidade do momento. Era real. Depois de noites em claro, de dores ocultas e batalhas silenciosas, ela finalmente teria seu nome reconhecido. Leonardo havia enviado um motorista pessoal até sua casa naquela manhã, com um envelope contendo o adiantamento. "Compre o melhor vestido, o mais elegante, aquele que vai fazer todos esquecerem que um dia ousaram te subestimar", dizia a nota, escrita de próprio punho por ele. Mais do que um vestido, aquele gesto era simbólico. Era como se Leonardo dissesse a ela: "Vista-se para o mundo como a mulher que você realmente é." Luciana então saiu decidida. Entrou em uma boutique sofisticada do centro e escolheu um modelo clássico e imponente. Um vestido longo em tom azul marinho, que contrastava perfeitamente com sua pele, com um corte que realçava sua elegância natural, e uma fenda discreta, que conferia a medida exata entre poder e delicadeza. Um par de brincos de pérola e um salto de cetim completaram o visual. Seus cabelos, antes negligenciados pela correria da vida, agora estavam soltos em ondas suaves, e sua maquiagem revelava um olhar firme
e decidido. A mulher que se olhava no espelho não era mais a mesma que chorava no saguão de um hotel. Agora, ela era executiva e estava pronta. Horas antes da festa, Leonardo apareceu no local onde ela se preparava quando ele a viu. Leonardo ficou boquiaberto. "Uau, Luciana, você está deslumbrante", disse Leonardo. Luciana corou dizendo, "Obrigada por tudo, Leonardo." Leonardo, elegante como sempre, mas com um semblante sério, sentou-se ao seu lado, respirou fundo e disse, "Luciana, preciso que esteja preparada. Esta noite marca uma nova era para o Grupo Ferraz, mas também marca o fim do ciclo mais doloroso da sua vida. Santiago estará lá. E não estará sozinho. Camila também foi convidada. Eu não os convidei apenas por cortesia, mas para que eles vejam com os próprios olhos a mulher que tentaram destruir se tornar maior do que jamais imaginaram. Não quero que pense neles com ódio. Quero que olhe para eles como quem já venceu." Luciana ouviu tudo em silêncio, sentindo o peso das palavras. Seu coração apertava ao pensar em ver Santiago novamente, o homem que ela amou, que ela ajudou a construir, e que agora representava tudo o que ela deixou para trás. Mas havia algo diferente nela agora. Uma lucidez, uma força que não se dobrava mais. "Eu confio em você", completou Leonardo, segurando suas mãos. "Mas o mais importante é que você confie em você mesma. Você já enfrentou o pior. Agora é hora de colher o melhor." Luciana respirou fundo, sentindo uma lágrima silenciosa escorrer pela bochecha. Não era de tristeza, era libertação. A noite caiu e, com ela, os holofotes se voltaram para o salão do luxuoso centro empresarial Ferraz. O espaço estava impecável. Lustres de cristal, música ambiente tocada por uma orquestra ao vivo, garçons circulando com taças de espumante e petiscos refinados. A nata da empresa estava presente. Diretores, parceiros comerciais, acionistas, todos curiosos para saber quem seria a nova executiva de confiança do CEO. Santiago chegou de mãos dadas com Camila, ambos impecavelmente vestidos, exibindo sorrisos, confiantes e arrogância silenciosa. Ele cumprimentava os convidados com a naturalidade de quem se sentia parte da elite. Camila usava um vestido justo, vermelho vibrante, e não escondia o olhar de superioridade ao andar com passos firmes. Mal sabiam que naquela mesma noite tudo mudaria. E então, os músicos silenciaram. Leonardo subiu ao palco improvisado ao centro do salão com um copo de vinho em mãos e um sorriso discreto. Todos se voltaram para ele. "Boa noite a todos, esta noite é especial. Não apenas por celebrarmos mais um ano de conquistas do Grupo Ferraz, mas porque estamos iniciando uma nova fase. Uma fase com mais estratégia, sensibilidade e visão humana. Por isso, hoje apresento a vocês uma mulher de coragem admirável, inteligência rara e competência inquestionável. Uma mulher que provou com atitude, resiliência e dedicação que está pronta para estar ao meu lado na liderança desta empresa. Senhoras e senhores, com vocês, Luciana Monteiro." O salão silenciou. Santiago arregalou os olhos. Camila engasgou com o espumante, e então, lentamente, os olhares se voltaram para a entrada do salão, e ali estava ela. Luciana entrou com a postura ereta, passos firmes e elegantes. O vestido azul marinho cintilava sob as luzes. Os olhos dela estavam serenos, mas poderosos. Cada passo que dava era como uma resposta para cada lágrima que derramou. Ao se aproximar de Leonardo, ele estendeu a mão, e ela subiu ao palco sob aplausos crescentes. Santiago parecia petrificado. Tentava entender se era um delírio, mas não era. Era a mulher que ele abandonou, humilhou, trocou. Agora
sendo aplaudida como a nova autoridade que ocuparia um cargo ainda mais próximo da liderança do que o dele. Não, definitivamente não era Luciana, não podia ser, indagou Santiago para si mesmo. E assim, diante de todos, Luciana sorriu, não para se exibir, mas como quem compreende finalmente o seu valor. A guerra que travou em silêncio agora tinha uma plateia, e ela havia vencido. A música suave preenchia o ambiente, mas todos os olhares estavam fixos em uma única direção. Luciana. Ela irradiava uma beleza serena e imponente, como se a dor do passado tivesse esculpido uma versão mais forte, mais segura e infinitamente mais fascinante de si mesma. Seus passos, seguros e elegantes, ecoavam no salão com o mesmo impacto que uma declaração de poder. Cada olhar que cruzava o dela se enchia de admiração. Não apenas pela estética impecável, mas pela aura de mulher que superou o abismo e voltou mais poderosa do que nunca. Santiago, parado próximo ao bar ao lado de Camila, parecia ter sido atingido por uma avalanche silenciosa. Seus olhos seguiram os movimentos de Luciana com um misto de choque e fascínio. Murmurou quase sem voz, como se sua mente ainda lutasse para processar a imagem à sua frente. Ela me é familiar. Mas não pode ser. Camila, distraída, respondeu. Familiar? Eu não sei. Só sei que ela é belíssima, maravilhosa e, com certeza, uma excelente executiva. Meu irmão nunca faria esse tipo de apresentação com tanta pompa se não fosse por uma mulher extraordinária. Mas Santiago, agora com o coração acelerado, deu alguns passos hesitantes em direção ao palco. E quando finalmente teve a visão clara de Luciana, seu mundo parou, seu queixo caiu, o copo escorregou por entre os dedos, estatelando-se no chão. Ele sussurrou com a voz embargada, como se cada palavra o perfurasse por dentro. Luciana. É você? Luciana virou o rosto com um sorriso sereno e cortante, como lâmina afiada. Oi, Santiago. Aquelas duas palavras ecoaram como uma sentença no coração dele. Engoliu em seco. Gaguejou sem saber onde esconder o rosto. Eu não a reconheci. Você está tão diferente. Era difícil acreditar que aquela mulher era a mesma que ele havia abandonado, sem olhar para trás. Agora ela estava ali, desfilando com segurança e leveza, de braços dados com o homem mais influente do recinto, o CEO, o dono de tudo aquilo. A insegurança corroía Santiago de dentro para fora. Era como se o mundo tivesse girado 180 graus e ele tivesse perdido tudo o que realmente importava. Camila, observando tudo, franziu o senho e, com voz carregada de desconfiança e ciúmes, questionou. Não é possível. É sua ex-noiva. Santiago. Por que você está com essa cara de bobo? Não me diga que ainda sente algo por ela. Santiago tentou disfarçar, forçando um sorriso vazio, como quem tenta esconder uma ferida aberta diante de uma multidão. Não. É só surpresa. Só isso. Mas os olhos dele, fixos em Luciana, gritavam o contrário. Eram os olhos de quem se deu conta tarde demais do valor da mulher que perdeu. E ali estava ela, brilhando mais do que nunca. Luciana, por sua vez, seguia pelo salão, recebendo cumprimentos calorosos, elogios e olhares de reverência. Ao seu lado, Leonardo. Não escondia o orgulho. Sussurrou com um sorriso encantado. Você está maravilhosa. Estou tão orgulhoso de você. Ela sorriu de leve, sem tirar os olhos das pessoas ao redor. A serenidade com que lidava com tudo aquilo era o reflexo da força que conquistou. Leonardo, atento aos mínimos detalhes, percebeu Santiago parado, atônito, e se aproximou com um olhar afiado e um sorriso maroto calculadamente provocador. Santiago,
disse Leonardo com a voz firme, porém carregada de ironia elegante. Você não faz ideia do que perdeu. Luciana é uma mulher. Verdadeiramente admirável. Incrível, aliás. Santiago engoliu seco, forçando um sorriso que mal escondia seu desconforto. Sim, estou vendo. Mas antes que Santiago pudesse recuperar o controle da situação, Leonardo voltou ao centro do salão, puxou suavemente Luciana pelo braço e fez um gesto para que a orquestra silenciasse. O salão mergulhou em expectativa. Todos os olhos se voltaram novamente para o casal. Senhoras e senhores, começou Leonardo com a voz firme, porém emocionada. Esta mulher ao meu lado não é apenas a nova executiva do Grupo Ferraz. Ela não é apenas minha parceira de negócios, minha confidente, minha aliada. Ela é a mulher que me mostrou o verdadeiro significado de força, integridade e superação. Por isso, é com enorme alegria e imenso orgulho que eu compartilho com todos vocês que esta mulher incrível acaba de aceitar o meu pedido de noivado. Um suspiro coletivo percorreu o salão. O tempo pareceu parar. Leonardo então tirou do bolso interno de seu terno uma pequena caixa de veludo. Abriu-a, revelando um anel de noivado deslumbrante, cravejado de diamantes, cintilando sob as luzes luxuosas do salão. Ele segurou a mão de Luciana, ajoelhou-se diante dela com um olhar sincero e apaixonado e disse: Luciana Monteiro, você aceita se tornar minha esposa? Luciana, tomada de surpresa e emoção, sentiu o coração acelerar. Olhou ao redor, viu Santiago com a expressão completamente devastada e então retornou o olhar para Leonardo. Um sorriso leve se formou em seus lábios e com a voz firme, ela respondeu: Sim, eu aceito. O salão explodiu em aplausos e suspiros. Leonardo colocou o anel em seu dedo e se levantou, abraçando-a com carinho. Um beijo suave selou o início de um novo capítulo. Um capítulo onde Luciana não apenas reencontrava sua força, mas também seu merecido amor. Santiago recuou, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Camila, ao seu lado, observava-o com raiva e desprezo. E enquanto todos brindavam ao novo casal, Luciana ergueu a taça com elegância, olhando para o passado que ficou para trás e para o futuro que acabava de começar. Enquanto Santiago permanecia parado, boquiaberto, em meio àquela multidão de sorrisos, brindes e aplausos, sentia-se invisível, um estranho dentro do mundo que outrora acreditava controlar. Seus olhos seguiam cada passo de Luciana e Leonardo como quem observa a cena de um sonho distante, ou quem sabe, de um pesadelo real. E então, como se a humilhação ainda não tivesse alcançado seu ápice, Leonardo, com Luciana de mãos dadas, passou à sua frente, lançou-lhe um olhar direto e disse em tom firme, porém polido: Amanhã, às 8 da manhã, no meu escritório, tenho algo importante a comunicar, Santiago. E seguiu sem sequer esperar resposta, como se tudo já estivesse decidido. Na manhã seguinte, o ar na sala de reuniões parecia denso. A presença de Luciana à cabeceira da mesa, ao lado de Leonardo, provocava um desconforto visível em Santiago, que entrou na sala com o rosto tenso, o maxilar travado, os olhos procurando um lugar seguro onde não precisasse encarar o passado, que agora era seu presente, como superior. Leonardo abriu a reunião com a formalidade de um CEO, mas sua voz carregava uma gravidade que antecipava o impacto das próximas palavras. Santiago, esta reunião é necessária. E antes que diga qualquer coisa, quero que ouça com atenção. Recebemos ontem um relatório minucioso da auditoria interna. Trouxe comigo os documentos, disse ele, deslizando um grosso volume de planilhas e gráficos sobre a mesa. Santiago inclinou-se, leu por cima, engoliu em seco.
Seus olhos percorreram os números que confirmavam o que ele já desconfiava, mas se recusava a admitir. Perdas severas, investimentos arriscados demais, decisões impulsivas. Mas ele tentou argumentar. Leonardo, isso não foi negligência. Foi uma jogada, eu precisava arriscar, e sim, alguns negócios não deram certo. Mas eu estou disposto a recuperar cada centavo. Eu não sou alguém que desiste. Leonardo o interrompeu com um gesto calmo, mas cortante. Santiago, eu venho te observando, não só como seu cunhado, mas como líder da empresa. A verdade é que sua performance tem sido preocupante. Falta de visão estratégica, decisões baseadas em impulso, escolhas que colocaram o nome da empresa em risco. E ainda que você diga que vai recuperar o prejuízo, há algo mais profundo acontecendo. Luciana permanecia em silêncio, firme, profissional, com as mãos sobre a mesa, os olhos fixos em Santiago. Ela não demonstrava vingança, apenas a força silenciosa de alguém que finalmente tinha voz. Leonardo então respirou fundo e soltou a sentença. Você é meu cunhado, Santiago, e por respeito à família, eu não vou te demitir. Mas terei que rebaixá-lo de cargo. A partir de hoje, se quiser continuar nesta empresa, será subordinado de Luciana. Ela será sua nova gestora. Ela quem dará as ordens agora. Santiago arregalou os olhos como se tivesse levado um soco invisível. Seu coração disparou e ele sentiu o rosto corar de raiva, vergonha e incredulidade. A mulher que ele havia descartado, diminuído, trocado por uma promessa de status, agora estava acima dele. Era ela quem sentaria na cadeira de comando. Era a voz dela que ele teria que ouvir e acatar. Isso é sério, murmurou ele, mais para si mesmo do que para os outros. Leonardo assentiu, firme, extremamente sério. E se deseja manter qualquer vínculo com esta empresa, recomendo que aprenda a conviver com isso. Luciana não está aqui por caridade. Ela conquistou esse lugar com esforço, dedicação e inteligência. E isso é inegociável. Santiago abaixou os olhos. Pela primeira vez, sentiu na pele o gosto amargo das escolhas mal feitas. Não havia mais justificativas, desculpas ou atalhos. Agora, era ele quem precisava se adaptar ou sair. Luciana, então, com uma postura impecável, pegou uma das planilhas, levantou-se. Andou até Santiago e a colocou diante dele. Aqui está o novo planejamento do trimestre. Temos muito trabalho pela frente. Espero que esteja pronto para colaborar, disse ela, com voz firme e respeitosa, sem ironia, sem arrogância. Apenas a certeza de que seu tempo de ser subestimada havia acabado. Santiago assentiu devagar, constrangido, murmurando: sim, senhora. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Leonardo então se levantou, bateu levemente na mesa e disse: reunião encerrada. Vamos em frente, temos uma empresa para reconstruir. E assim, com a cabeça baixa e o orgulho ferido, Santiago saiu da sala, enquanto Luciana, ereta e confiante, permanecia firme em seu novo posto. Agora, a história estava em outras mãos, nas mãos da mulher que ele jamais imaginou que teria tanto poder. Naquela manhã ensolarada, o brilho do céu contrastava com a tempestade que se aproximava. Camila chegou à empresa com seu habitual salto de grife ecoando pelo hall principal. O cabelo perfeitamente escovado, os óculos escuros de marca e a bolsa caríssima presa ao braço denunciavam o quanto ela se preocupava com aparências. Mas por trás daquela postura arrogante havia inquietação. Recebera comentários de outras esposas da alta sociedade de que havia mudanças drásticas acontecendo na empresa. E não era mais Luciana o alvo dos cochichos, mas seu próprio marido. Determinada, Camila seguiu até a sala de Leonardo.
onde foi recebida com um sorriso contido. Leonardo, quero falar com Santiago. Onde ele está? Leonardo a olhou nos olhos por um instante e, com a mesma serenidade que usava para comandar sua empresa, respondeu: ele não está mais na diretoria, Camila. Santiago foi rebaixado. Está numa das salas do 3º andar. Pode procurá-lo lá se quiser. O rosto de Camila se transformou. A expressão de surpresa deu lugar à indignação. Sem dizer mais uma palavra, girou nos calcanhares e partiu como um furacão silencioso. Ao abrir a porta da nova sala de Santiago, seus olhos se arregalaram. Era um espaço pequeno, sem janelas amplas, sem sofás elegantes, sem assistente particular. Santiago estava ali, sentado atrás de uma mesa modesta, revisando planilhas, com a gravata ligeiramente desalinhada e o olhar cansado. O que significa isso? Camila perguntou, a voz carregada de desdém. Santiago se levantou rapidamente, como se ainda pudesse salvá-la da decepção. Camila, por favor, me escuta. Eu só preciso de um tempo para me recuperar. Foi um erro, mas eu... Um tempo? Ela o interrompeu com um riso debochado. Você acha que eu casei com você para viver de migalhas? Você acha que eu vou continuar com um homem que nem sequer consegue pagar uma das minhas bolsas de grife? Ele engoliu em seco, sentindo o peso de cada palavra como facas. Camila, eu vou recuperar meu cargo. Eu juro que vou dar a volta por cima. Eu só preciso que você fique comigo agora. Mas ela nem o deixava terminar. Você ocupou aquele cargo porque eu te coloquei lá. Eu, como meu irmão sempre dizia, você era apenas um pobretão ambicioso. E eu te transformei em alguém importante. Mas olha só, bastou um erro e agora você nem isso é mais. Um executivo sem sala, sem status. Você é patético, Santiago. Ele tentou se aproximar, as mãos estendidas num gesto desesperado. Mas Camila recuou como se ele fosse invisível. Não ouse voltar para a mansão. Hoje mesmo você arruma um lugar para ficar. E amanhã, quero você, no cartório. Vamos assinar os papéis do divórcio. Acabou. Santiago ficou ali, parado, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. As paredes daquela pequena sala pareciam encolher ao seu redor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila se virou com um suspiro impaciente, caminhou até a porta e, antes de sair, lançou o último golpe. Espero que pelo menos agora você entenda o que é ser usado. E descartado. A porta se fechou com um estrondo. Santiago caiu de volta à cadeira. A ironia do destino era cruel. Pela primeira vez, ele sentia na própria pele o mesmo abandono que impusera a Luciana. O mesmo desprezo. O mesmo julgamento. Agora era ele quem implorava para não ser deixado. E não havia ninguém ali para estender a mão. Na sala ao lado, a equipe comentava discretamente a visita tempestuosa de Camila. Todos sabiam que a queda de Santiago era mais do que um rebaixamento. Era o desmoronar de uma fachada construída sobre ilusões, mentiras e interesses. E enquanto Santiago vivia seu colapso, Luciana, em sua nova sala de vidro no topo da empresa, observava a cidade através da janela. Ela não desejava vingança. Não havia em seus olhos nenhuma celebração pelo que Santiago estava passando. Havia apenas a serenidade de quem soube se levantar, enquanto quem a menosprezou finalmente compreendia o valor de tudo o que perdeu. Santiago estava ajoelhado no chão frio da sala envidraçada de Luciana, o mesmo chão onde meses atrás ele pisava com sapatos de couro italianos e um ego do tamanho da cidade. Agora, a gravata estava desalinhada, o rosto abatido, os olhos marejados. Seus papéis, repletos de erros e anotações confusas, ainda tremiam em suas mãos enquanto ele olhava para Luciana, implorando por misericórdia. Por favor, Luciana,
Sua voz falhou, entrecortada pela angústia. Eu estou tentando, só preciso de mais um pouco de tempo. Me dê uma chance. Camila me abandonou. Eu perdi tudo. Luciana, sentada à frente dele, o observava com um olhar firme, sereno, mas sem qualquer vestígio de arrogância. Ela não se envaidecia por vê-lo naquela situação. Ao contrário, sentia o peso daquele momento como uma pedra em seu peito. Mas ela sabia que ali, naquela empresa, era preciso ser forte. Ela havia sido testada por todos, inclusive por ele, e agora era a hora de manter-se firme. Santiago. Ela começou com voz pausada e fria como uma lâmina. Isso aqui é uma empresa, não um abrigo de arrependimentos. Eu pedi que revisasse os relatórios com atenção. Pela terceira vez eu tive que refazer tudo o que você entregou. Não posso continuar cobrindo seus erros. Ele baixou a cabeça, sentindo a vergonha espremer seu estômago. Eu não estou bem. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Camila me chutou da mansão. Tive que vender meu carro. Estou morando num quarto alugado. Tudo desmoronou. Ele chorava sem se importar com os olhares que chegavam da porta entreaberta. Luciana se levantou. Seu salto tocou o chão com firmeza. Ela deu a volta na mesa e parou à frente dele. Você sabe o que é passar noites sem dormir trabalhando atrás de um balcão de um supermercado? Sabe o que é chegar em casa com os pés sangrando e ainda assim acreditar que vale a pena? Ela se agachou, olhando nos olhos dele. Quando eu vivia tudo isso, Santiago, você sequer me olhava. Você estava ocupado demais cortejando a dona da empresa, porque na sua cabeça eu não era digna de você. Ele chorava mais do que de vergonha. Era o peso das verdades que finalmente caía sobre ele como um vendaval. Você me trocou por uma promessa de luxo. Me menosprezou. Disse que eu era pequena demais para o seu mundo e olha só para nós agora. Ela se levantou, ajeitou o blazer e voltou à sua postura firme. O que você está vivendo, Santiago, é o reflexo das escolhas que você fez. E aqui dentro, você será tratado como qualquer outro funcionário. Se não der conta do trabalho, será substituído. A frase final o acertou como um soco no estômago. Ele queria dizer algo, mas as palavras sumiram. Restava apenas o som do silêncio. Um silêncio pesado, cruel, cheio de verdades que ele nunca quis enxergar. Luciana caminhou até sua mesa, respirou fundo e pegou o telefone. Marta, por favor, agende uma reunião com o Leonardo ainda hoje. Preciso reportar sobre o desempenho do funcionário Santiago Vasconcelos. Urgente. Santiago fechou os olhos, ainda ajoelhado, sabendo que aquele seria o golpe final. Ele não era mais o noivo arrogante, não era mais o executivo da cobertura. Era só um homem derrotado, afogado pelas próprias escolhas, diante da mulher que um dia julgou pequena demais, mas que hoje era gigante diante dele. Luciana, apesar de firme, sentia o coração apertado. Por um instante, pensou em como seria fácil passar a mão sobre aquela cabeça caída, dizer que tudo ficaria bem, mas não podia. Ela não era mais a Luciana frágil e apaixonada que se anulava por amor. Era uma mulher que havia conquistado seu lugar com suor, dor e dignidade. E sabia que, para manter-se de pé, precisava deixar que Santiago encarasse sozinho a dor de ser quem ele se tornou. Santiago andava lentamente pelos corredores que um dia percorreu com o peito inflado de orgulho. Agora, cabisbaixo, empurrava uma pequena caixa de papelão com seus pertences. Uma caneta de grife, um porta-retrato vazio, algumas pastas e um relógio caro que já não combinava com sua realidade. O som de seus passos ecoava pelo prédio, silencioso, como um sussurro melancólico de despedida. Nenhum olhar de respeito, nenhum aceno, nenhuma mão estendida. Era o fim de uma era,
Ou talvez o preço justo da arrogância disfarçada de sucesso. Santiago sabia. Aquela era sua última caminhada naquele prédio. A última imagem que deixava para trás era a da mulher que um dia o amou com uma devoção rara, mas que ele tratou como invisível. Agora essa mulher era a executiva respeitada, noiva do homem mais poderoso daquele império, e estava prestes a viver um dos dias mais importantes de sua vida, o seu casamento. Enquanto Santiago se afastava da empresa, do cargo, da mansão e do nome que construiu com base em aparências, Luciana respirava fundo diante do espelho de um camarim delicadamente decorado. O vestido branco, rendado, contornava seu corpo com a leveza de uma nova história. Seus cabelos estavam presos em um coque clássico, com pequenas flores de pérolas adornando suas madeixas. O brilho em seus olhos não vinha das joias que usava, mas da serenidade de alguém que, pela primeira vez, estava no lugar certo, com a pessoa certa, vivendo o amor certo. O carro a levou até a igreja em silêncio, o mesmo silêncio que antes a fazia chorar no escuro do quarto, se perguntando se seria suficiente para alguém. Agora esse silêncio era diferente. Era o silêncio de paz, de gratidão, de recomeço. Do outro lado do altar, Leonardo esperava, vestido com um terno azul marinho impecável. O sorriso que ele exibia ao vê-la entrando era mais do que um gesto de ternura. Era a certeza de que aquela mulher era sua parceira de vida, de negócios, de alma. Cada passo que Luciana dava em direção ao altar não era apenas um avanço em direção ao matrimônio, mas um afastar definitivo do passado, que um dia quase a destruiu. Os convidados se levantaram emocionados, mas ninguém tão emocionado quanto Luciana. Ela olhou para a frente, encontrou os olhos de Leonardo, e por um breve segundo olhou para si mesma, não a Luciana de meses atrás, frágil, ferida e traída, mas a Luciana de agora, inteira, forte, amada e valorizada. E naquele instante, enquanto as portas da igreja se fechavam atrás dela, Luciana entendeu que a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes, o que parece o fim do mundo é, na verdade, a porta para o céu que estávamos destinados a encontrar. Santiago não foi sua ruína, foi sua libertação. A dor que ele causou foi o solo onde ela fincou suas raízes para florescer. Quando chegou ao altar, Leonardo segurou suas mãos com firmeza e carinho e disse baixinho: "Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Estou honrado por caminhar ao seu lado, hoje e sempre." Luciana sorriu, sentindo o coração leve, e respondeu: "Eu sou quem sou, porque sobrevivi ao pior, e agora estou vivendo o melhor." E então, diante de todos, eles selaram uma nova promessa. Não de um amor fantasioso e dependente, mas de um amor maduro, construído sobre admiração, parceria e respeito. Enquanto isso, do lado de fora da igreja, Santiago passava pela calçada, arrastando sua mala suado, com o olhar perdido. Por acaso, ou ironia do destino, ouviu os sinos tocarem anunciando a união de Luciana e Leonardo. Ele parou por um momento, respirou fundo, e sem que ninguém visse, uma lágrima escorreu por seu rosto cansado. Era tarde demais. O passado não poderia ser mudado, e a única coisa que lhe restava era caminhar em silêncio, carregando o peso da mulher que perdeu. Não porque ela não era suficiente, mas porque ele nunca foi capaz de enxergar o suficiente que ela era. Luciana, enfim, teve sua vitória, não sobre ele, mas sobre tudo o que tentou fazê-la duvidar de si mesma. E naquele dia, entre flores, alianças e promessas, ela deu seu passo mais importante, rumo à felicidade plena.
E então o que você achou da história de Luciana? Deixe nos comentários a sua opinião e fique ligado para mais histórias emocionantes como esta. Até a próxima!